Hare Krishna, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação, situado em algum lugar do mundo, mas pertencente a ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Meu nome é Mahakrishnanam e o objetivo desse humilde canal é o de fazer comparações entre o conhecimento ocidental, acadêmico, científico, especialmente filosófico, e a sabedoria milenar dos Vedas, conhecimento védico, através de textos como o Bhagavad Purana, a Bhagavad Gita, as Upanishads, etc. Especialmente pela vertente do Gaudiya Vaishnavismo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, da filosofia da interpretação do Vedanta de Achintya Bheda Bheda Atattva. Então, essa videoaula propõe a analisar um tema contemporâneo, um tema extremamente atual e pertencente aos nossos dias, claro. É um tema que eu já tinha bastante desejo de trabalhar já há algum tempo, já há quase uns 2 anos, mas é um tema recente, é um tema que gera certa polêmica, e especialmente porque mexe com as emoções, com os ânimos de muitos. Hoje em dia, cada vez mais vem se cristalizando, né, a característica, como os Vedas explicam, né, de cada vez mais as pessoas terem os ânimos acirrados, né, qualquer mínima provocação, qualquer mínimo insulto, qualquer palavra mais áspera ou mais forte, isso exalta os ânimos e as pessoas já partem para a violência, né? Especialmente a violência verbal através dos veículos de mídia, né? Especialmente esses veículos de mídia social que estão bastante populares hoje em dia. Mas o meu compromisso é com a verdade, tentar extrair dos Vedas aquilo que os Vedas podem falar sobre determinado assunto. A grande questão, o grande desafio para o filósofo hoje em dia, para o devoto, para o membro da ISKCON, de uma sociedade religiosa, falando de maneira mais abrangente e menos sectária, é que os Vedas, como escrituras reveladas, né, a Paulo cheia, eles não dão muita referência sobre esse personagem, né, esse ator sociológico que hoje em dia é o homossexual, que é o gay, que é o representante do LGBT. Então, com as poucas referências que nós temos dos Vedas, ou muitas, né, para alguns, nós vamos ter que interpretar e assimilar e fazer o processo pelo caminho, fazendo pelo caminho, pensando, lógico, no bem-estar de todos, que a consciência de Krishna, todos nós somos partes e parcelas, todos nós somos servos eternos de Deus, e todos são inclusivos, né? Todos estão incluídos no processo de serviço devocional, no processo de bhakti, no processo de amar a Deus. Todos têm o direito de amar a Deus, isso é natural, é intrínseco para a alma. Então, através desse norte, a gente pode discutir um pouco desse assunto nesse humilde canal. É lógico que eu não sei tudo, né? Muito pelo contrário, mas eu vou tentar trazer um pouquinho o que os Vedas falam e como a gente pode adequar isso para a situação da nossa sociedade atual. Então, o tema que nós escolhemos para a nossa videoaula é homossexualidade e consciência de Krishna. Aqui, pelo estúpido que vos fala. Então, antes de introduzir o tema, antes da gente colocar algumas questões, alguns parâmetros, eu gosto muito da citação desse... Ele não é um teólogo, né? Ele é um cientista da religião, se pode dizer assim, o Huston Smith. Ele não é muito popular no Brasil, mas ele é muito famoso nos Estados Unidos, no meio acadêmico. E ele teve uma relação com a Índia. Eu não lembro se ele nasceu na Índia ou se ele viveu a infância na Índia, mas ele tem uma relação com a cultura indiana. Então,
ele conhece um pouco do asiático, né, do homem asiático, e principalmente das religiões, especialmente o hinduísmo. Então, quando ele fala sobre os Vedas, ele fala com certa propriedade. Mas olha só como ele analisa a situação da pós-contemporaneidade, ou seja, do século XX para cá, né, ou seja, dos últimos 100 anos da nossa sociedade atual. Então, igualdade de gênero como uma questão da contemporaneidade. A palavra mágica do pós-modernismo é sociedade. Ou seja, quando a busca por Deus, pelo divino, pelo sagrado, ela diminui, né? Quando o homem começa a se tornar secular, nihilista, afastado da religião, o que surge? Bom, se Deus não é a busca, o que surge? Surge o homem. Entende? Já que Deus não é o parâmetro, quem vai ser o parâmetro? Vai sobrar o eu. E a gente sabe que o eu é bastante limitado, é bastante passível de falhas, né? Então, olha só a opinião dele, isso não surpreende, né? Que a sociedade, então, já que o homem, né, o anthropos, novamente vem em voga. Isso já acontece já desde do iluminismo, né, do Aufklärung. Pois, com a crença de que não existe nada além do nosso mundo presente, a natureza e a sociedade são tudo o que resta. Ou seja, o homem e o que o cerca, né? O empírico, o aqui e agora, só. E das duas, a natureza se tornou território de especialistas. Hoje, raramente entramos em contato direto com ela. Em geral, é ela que chega até nós através do supermercado e envolta pelo ar-condicionado e pelos sistemas de refrigeração. Contato do homem com a natureza na contemporaneidade, né? Desse modo, a sociedade acaba sendo a esfera da vida que nos afeta diretamente, ou seja, a vida em sociedade, a vida humana, o relacionamento entre os homens. Isso é tudo para os tempos atuais. Essa é a meta final, é o objetivo último para os dias atuais. Então essa é a vida que nos afeta diretamente e aquela em que podemos ter alguma perspectiva de sermos valorizados. Então, homem social, homem sociedade, a vida humana, isso é tudo, porque não tem uma outra busca. Então, se dá muita atenção à minha identidade no meio social, e é ela que vai ser o ponto central de tudo, né? Política, sociedade, e identidade minha como ser humano, como indivíduo social, etc. Isso se tornou a meta última da vida, na pós-modernidade. Então, levando em conta essa visão desse cientista da religião, né, o Houston Smith, que vê que a grande questão é a sociedade, as suas lutas do homem no meio social, ele leva isso como base, né, para a nossa discussão. Então eu tentei levantar alguns pontos para a gente contextualizar essa discussão do homossexual e religião, especialmente na virada deste século XX para o atual século XXI. Existe uma tomada de consciência por lutas socialmente igualitárias, ou seja, já que não existe um heaven, já que não existe um mundo celestial, já que não existe um pós-mundo, aqui acontece tudo. Então a Terra, ela tem que se tornar o céu. Então a gente quer que a Terra e a convivência entre os homens seja mais perfeita que existe. A gente não vai indagar se essa Terra, ela tem propensão a ser perfeita. Será que esse lugar ela tem a propensão para ser perfeito? A gente pode realmente torná-lo perfeito com o nosso grande esforço, né, com a nossa grande inteligência? Ou não, aqui é um lugar para dar errado, porque é um lugar temporário, não é a minha casa. Como que um filho de um bilionário vai ser feliz morando numa favela? Ali não é o lugar dele, ou melhor, um exemplo, dando o exemplo de Prabhupada. Como é que o peixe vai ser feliz fora da água, fora do seu ambiente natural, fora do seu habitat? É impossível, né? Em defesa das causas de grupos minoritários, né? Essa é a grande questão, né? A minoria, né? Vamos tornar todo mundo igual. Não se tem conhecimento sobre o que é a lei do karma, né, nossas atividades passadas, então vamos todo mundo tornar igual, já que é todo mundo igual, né, todo mundo é humano, tudo igual.
Então, uma busca por uma sociedade mais justa, includente, equânime para todos. Esses são os objetivos da nossa sociedade atual, né? Nossa sociedade com as questões de gênero em pauta, contestando a hegemonia do patriarcado, né, que imperou por milênios, né, na cultura asiática e também na nossa cultura ocidental, greco-romana, a hegemonia do patriarcado que dominara os diversos segmentos do corpo social desde os primórdios da nossa assim chamada história vigente. Nosso momento histórico é demarcado por grandes mudanças nos papéis estanques comportamentais, né? Então, o homem é o pai, a mulher é a mãe e a criança é o filho. Então tem todo um papel de desenvolvimento social, toda uma estrutura estanque nessas sociedades patriarcais, nessas sociedades que foram postas de maneira tradicional e foram conduzidas, né, durante os séculos. Então isso está em ebulição, isso está em efervescência, está passando por mudanças complexas nesse exato momento na história. Então aí um dos novos papéis sociais, os novos atores sociais que surgem, né, com voz, com predileção, com presença forte, são então os atuais grupos de LGBT. Deixa eu ver se eu consigo decifrar a cifra, né? Lésbicas, gays, transexuais, o B eu não sei o que é. Então, os grupos LGBT começam a transitar de um obscuro ponto underground, como é no passado, né? No século XIX, século XVIII, século XVII, etc., até acho que meados de 1940, 1950, né? Só a partir da década de 60, né? Que é o grande boom, é considerada a segunda a segunda revolução moderna, né? É a segunda etapa da modernidade, né? A década de 60 ela tem um ponto histórico muito forte de mudanças, né? Que começa realmente a mudar o papel do homossexual, a visão do homossexual no meio social. Que eles começam a adquirir, então eles começam a adquirir direitos civis, né? O direito de casamento, cada vez mais adquirido, tornando-se protagonistas do cenário antropológico e social. Então aqui nós estamos em Londres, né? Nós chegamos há cerca de um mês e nós chegamos justamente no dia do Gay Pride, né? Do orgulho gay. E é uma movimentação da sociedade tremenda, especialmente nós que estamos morando aqui em Sorro. Sorro é o coração da boemia londrina, né? Um dos, né? Porque tem Camden Town também, o reduto do punk. Mas Sorro, para vocês terem uma ideia, aí no Brasil é como se fosse a Rua Augusta. Imagine se você abrisse um templo na Rua Augusta. Então, à noite, né, meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, é uma bagunça terrível, né? Então, nesse dia do Gay Pride, foi uma festa aqui, além do que todos os bares, restaurantes, todos os estabelecimentos comerciais eles colocavam uma bandeira com a roupa de Jagannatha. Então, o Jagannatha de Belo Horizonte, há cerca de 1 ano e meio atrás, fizeram uma roupa igualzinha à bandeira que hoje nós temos do movimento gay, que é a identidade, né? É o ícone, né? A visão é o ícone, né? Do movimento do orgulho gay, né? O senhor Jagannatha inspirou essa bandeira e hoje ela se espalhou por todo o mundo, né? Como a sociedade é móvel e dinâmica, só para concluir o tema que eu tinha aberto, então, mesmo em Zurique, o suíço ele é muito mais discreto, é muito mais recatado, muito mais comportado, mas mesmo na Suíça, né, nesses países abertos, nesses países mais desenvolvidos e, portanto, mais humanistas, também se comemora, né, o orgulho gay, se vê elementos da iconoclastia, essa é a palavra que eu estava querendo achar. Então, a roupa do Sr. Jagannatha de Belo Horizonte inspirou o símbolo da iconoclastia visual estética do movimento gay.
como a sociedade é móvel e dinâmica, também se torna função do filósofo debruçar-se em questões aparentes, questões sociais que a gente sabe que são móveis e vão desaparecer em algum dado momento, né? E geralmente essas questões móveis, elas fogem da alçada do ser, né, que é substância que permanece, né, justamente para poder extrair o ser encoberto em tais questões. Essa frase ficou bonita. Como os Vedas não nos fornecem muitos detalhes sobre a homoafetividade, essa é uma expressão criada pelo meio jurídico, né, creio eu, especialmente do seu lugar como ator social e religioso também. Essa é a nossa preocupação, porque como ator social, o homossexual já está estabelecido. De certa forma, de maneira velada, o homossexual como agente religioso, o seu papel na religião também já está definido, né? Mas a gente gosta de moer, de debater e discutir, né? Então é dever do filósofo refletir sobre tais questões amparadas pelos Vedas, ao menos por seus princípios gerais. Então aqui eu quero deixar claro novamente, eu como seguidor da ISKCON, como seguidor de Srila Prabhupada, eu vou estar falando a partir de um lugar. Qual é o meu lugar? Os Vedas. E os Vedas vistos, lidos a partir do Gaudiya Vaishnavismo de Sri Chaitanya Mahaprabhu e o Gaudiya Vaishnavismo de Sri Chaitanya Mahaprabhu lido através de Ase Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Isso significa Guru Parampara. Então, nosso desafio atual na história, mesmo uma parte do conhecimento dos Vedas está atrelada ao devir nesse mundo material, né? Aí eu vou citar um verso para corroborar. Os Vedas tratam principalmente dos 3 modos da natureza material, ó Arjuna. Torne-se transcendental a estes 3 modos. Bhagavad Gita 2, capítulo 2, verso 45. Assim, nosso tema em questão torna-se um desafio histórico à nossa geração de devotos. Sem cairmos no puritanismo ou na hipocrisia, como podemos espalhar os princípios da religião pura sem comprometer ou baratear sua essência? Como podemos tornar os princípios religiosos, a religião acessível a todos? Esse é o nosso desejo, sem fazer com que a essência desses princípios se corrompam. Pensando honestamente, esse eu acredito que seja um ponto-chave. Pensando honestamente no benefício de todas as almas em Kali Yuga e com o devido cuidado de não nos tornarmos reacionários, né? Ou seja, que a gente seja visto pela sociedade secular, pela sociedade de vanguarda, que a gente não seja visto como reacionário, né? Conservador, velho. Inadequado, né? Caduco. Então, qual um bom posicionamento das religiões? Então, aqui a gente pensando, né? Será que as diferenças e as particularidades sensíveis devem ser estimuladas ou devemos ter uma visão e busca profunda sobre o que é a substância primeira? Será que devemos dar muita atenção a essas características materiais? Ou devemos dar mais atenção a buscar o ser, buscar Deus, buscar a alma, e assim essas outras coisas se resolvem? Como as religiões irão se posicionar em relação a membros da sociedade que, apesar de uma orientação homossexual, que se entendem, que têm desejo homossexual, entendem seu aspecto temporal, mas também entendem, né, que isso é uma coisa temporária, né? Que não é a essência do ser, como uma cobertura, e se esforçam para ter um comportamento moral coerente e um desejo ardente de conhecer a Deus. Então, esse perfil é o que interessa às religiões, ou melhor, é o perfil que as religiões podem ajudar, né? Podem fazê-las, dessas pessoas, membros, né? E membros atuantes, participantes e com grande contribuição. Aqueles que são ateístas, aqueles que não estão interessados em Deus, que estão interessados em ir no shopping center e comprar roupa nova e ir para as festas à noite,
essas pessoas não estão interessadas em Deus. Então, naturalmente, as religiões não têm nada para oferecer para elas. Elas estão interessadas em outra coisa, né? Na prakriti, na energia material, Mahamaya. Mas e aquela pessoa que é homossexual e que quer alcançar a autorrealização, né? Que não quer ir para festa, para rave, para balada à noite, que quer algo bem mais interessante, mais profundo e mais duradouro, bem mais maduro. Então esse é o perfil que as religiões têm que pensar e criar estratégias para acolher, para receber esses indivíduos na sociedade. Apesar das religiões, das escrituras sagradas não falarem desses indivíduos, mas esses indivíduos como almas espirituais, como é que nós vamos recebê-los, acolhê-los e inseri-los dentro da sociedade religiosa, né? Eu não vejo como um grande desafio, como uma grande dificuldade. Na verdade, a dificuldade está mais na consciência de alguns, que alguns têm uma consciência mais dura, mais fechada, mais antiquada, devido à influência dos modos, talvez, paixão e ignorância, ao passo que quando a pessoa tem uma influência maior do modo da bondade, Sattva-guna, ela tem uma consciência mais aberta, mais liberal, e ela não vê com dificuldade o outro, o diferente, porque ele sabe que o diferente é apenas uma superfície, é uma camada, ele vê a essência, ele vê a alma, então para ele é muito fácil acolher, se relacionar e aceitar o outro, o diferente, né? Então eu vejo que é mais uma questão de indivíduo, não da questão da religião, da instituição, do processo religioso em si. Então, em um artigo de 2008 no Brazilian Forum, Maharaj Purushottam coloca questões, coloca perguntas também para a gente poder refletir, né? Temos que cultivar total lucidez para não se deixar influenciar pelas ideias materialistas. Porque muitas dessas ideias, né, dessas lutas igualitárias, lutas de gênero, lutas políticas e sociais, essas lutas estão baseadas simplesmente no paradigma do corpo, do prazer e do benefício para o corpo. Elas não estão buscando o benefício, o prazer da alma, o bem-estar da alma. Muitas dessas propostas que estão em voga, elas são encobertas por Maya. Maya quer dizer, eu acredito que eu sou o corpo, que eu sou homem, que eu sou mulher, que eu sou isso, que eu aquilo. Eu aceito essas designações e aí eu começo a partir, e aí eu começo a lutar, a me esforçar a partir dessas designações. É correto que a gente se esforce, que a gente lute para o nosso bem-estar, mas primeiro, antes de agir, antes de karma, tem que ter jnana. Jnana significa conhecimento do eu, conhecimento da alma espiritual. Se eu não sei quem eu sou, como eu vou saber para onde eu vou? Como eu posso caminhar para uma direção se eu não sei nem quem eu sou? Então esse é o grande problema da sociedade atual, falta de conhecimento espiritual, ateísmo, ilusão. E todas essas lutas sociais que nós vemos, elas são reflexos perfeitos, ou bons reflexos de uma sociedade que está iludida com o corpo, simplesmente isso. Então o aconselhamento, a instrução de Maharaj Purushottam aqui é muito pertinente. Temos que cultivar total lucidez para não se deixar influenciar pelas ideias materialistas do corpo, muitas vezes revestidas com roupagem acadêmica e sofisticada. Ou seja, é uma caixa muito bonita, né, por fora, mas você abre e pão bolorento, não tem nada dentro da caixa. Essa é a sociedade atual. Mas totalmente fundamentadas no paradigma do gozo dos sentidos materiais, dos sentidos do corpo, não dos sentidos da alma. Então eu vou levantar duas questões para quem acaba a nossa videoaula, né? Então aqui, né, Mahakrishna pensando, né? Mahakrishna tá magrinho aqui, né? Tá bonito. Qual a posição dos Vedas com relação aos homossexuais? Um homossexual pode alcançar a autorrealização? Em que circunstâncias? Então a tendência atual é que
por falta de uma visão mais profunda, mais filosófica das coisas, você fica irado e você ataca a pessoa, você não ataca o argumento das pessoas, né? Então, eu não devo satisfação, mas eu vou deixar bem claro que eu nunca fui homossexual, mas também nunca fui homofóbico. Não estou defendendo a bandeira do homossexual e também não quero perseguir o homossexual. Nossa motivação é a verdade, né? Qual é a essência de tudo? Qual é a medida justa das coisas? Antes da gente ser devoto, a gente gostava muito de autores, de artistas homossexuais, né? Um deles era o Oscar Wilde, né? O irlandês, que ele acabou sendo preso, né? Por causa disso. O Jane's Addiction, né? Que é uma banda de Los Angeles muito interessante, todos são homossexuais assumidos. O Red Hot Chili Peppers também a gente gostava muito, também são todos homossexuais assumidos. Opa, o Vrindavan, né, de Belo Horizonte também. Aí você não sabia, mas também a gente é fã deles, né? Mesmo eles sendo os boiolas. Então vamos à parte mais tensa, né? Que é a posição dos Vedas. Devo Devan Jagannath Sujati Smati Tolupam Ta Enam Lolupataya Maithunaya Bhipedere. Esse é apenas o verso 23. A tradução desse verso do Srimad Bhagavatam, afinal o Srimad Bhagavatam é a autoridade máxima em conhecimento nos Vedas, né? O Senhor Brahma então gerou os demônios de suas nádegas. Um lugar pouco atrativo para sair, gente, né? E eles gostavam muito de sexo. Maithunaya Bhipedere. Por serem demasiadamente luxuriosos, eles aproximaram-se dele para copular, ou seja, aqui Maitreya Muni está falando para Vidura sobre Sarga e Visarga, né, sobre a criação, sobrecriação. A sobrecriação ela é feita pelo Senhor Brahma, a criação original, tudo vem do corpo de Vishnu, né, do olhar de Mahavishnu. E aqui o Senhor Brahma começa a ser o arquiteto, né, o demiurgo, começa a dar molde às coisas. Então ele criou a noite e o dia, da noite vêm os asuras, os ateístas, os demônios. Essa palavra demônio tem um contexto bem específico dentro da cultura védica. Não se deixem levar pelo significado, pelo conceito de demônio na cultura cristã, que é a cultura ocidental, permeada pelo cristianismo, né? Então, os devatas, ou os semideuses, foram criados pelo dia, né? Os devas vêm do dia e os asuras vêm da noite. Quando eu estou aqui no Pujari, 2, 3 da manhã, e Sorro, aqui em Londres está acontecendo lá de fora, né? A gente vê tudo, né? Ouve tudo, você vê como as pessoas são boazinhas, bem comportadas, altruístas, elevadas aqui do lado de fora. Verso seguinte, verso 24. A princípio o adorável Brahma riu da estupidez dos asuras, mas vendo aqueles descarados cada vez mais perto dele, opa, a coisa está ficando feia. Ele encheu-se de indignação, ficou bravo, né? E amedrontado correu com grande celeridade. Opa, saí da tangente pela esquerda. O Senhor Brahma, aproximando do Senhor, falou-lhe assim: meu Senhor, por favor, protegei-me desses demônios pecaminosos que eu criei sob a vossa ordem. Eles estão enfurecidos pelo apetite sexual e vieram atacar-me. Interessante que aqui explica, né, que esses asuras foram criados pelo próprio Senhor Krishna, né? Tanto o bem quanto o mal, todas as intensivas, tudo vem originalmente de Krishna e elas têm sua função na sociedade, ou esses corpos, essas consciências, melhor dizendo, específicas, elas têm a função de apadrinhar, de servir para determinado momento, para determinada alma específica. Então agora é o significado de Prabhupada para esse verso 26. Então aqui a gente vê a posição mais clássica, a posição mais expressiva de Prabhupada, porque aqui é o Srimad Bhagavatam. Prabhupada está falando como Acharya,
É muito importante ressaltar essa diferença, a diferença quando o Prabhupada fala como Acharya. Uma das maiores virtudes de Prabhupada como Acharya para esse período, essa era dourada de Chaitanya Mahaprabhu, que é esse período de 10 mil anos, então Prabhupada tinha que atualizar os Vedas. Então, a grande, ou uma das maiores virtudes de Prabhupada, afinal Prabhupada tinha muitas, é que Prabhupada era extremamente fiel aos Vedas. Isso quem falou uma vez foi Harishauri, mas quando você lê os Vedas, quando você lê os livros de Prabhupada, né, os seus comentários ao Bhagavatam, ao Bhagavad Gita, você vê que Prabhupada não faz concessões. Prabhupada não está querendo passar a mão na cabeça de ninguém. Prabhupada não está querendo atrair seguidores baratos. Prabhupada não está querendo encher um templo ou uma religião, tornar ela famosa com muitos seguidores, simplesmente por adular e fazer concessões para as pessoas. Não. A grande virtude de um homem, a sua integralidade, está em ser fiel à verdade e aos fatos como eles são. E na nossa humilde opinião, ninguém transmite, ninguém relata, ninguém faz uma descrição melhor da realidade do que os Vedas. E nesse interim, Prabhupada, ele é extremamente aos Vedas. Então lembre-se que ele está falando como Acharya. Como guru, como pai, como ser humano, Prabhupada tinha uma atitude muito amorosa, muito próxima, muito nobre com os devotos, né? Tanto que apesar de Prabhupada ser muito estrito, muito forte com os seus significados Bhaktivedanta, né? Ele está representando os Vedas, ele está atualizando o Parampara, ele está atualizando os Vedas para o dia atual, ele está sendo Veda como Acharya, né, em seus comentários, mas como ser humano, como guru, ele era um paizão, ele era muito amoroso, tanto que os devotos tinham uma admiração, uma devoção gigantesca, né, aqueles que foram associados, né, que puderam compartilhar a associação Vapo com Srila Prabhupada, associação íntima, e não é que Prabhupada era uma pessoa áspera, ríspida, preconceituosa, não. Então, uma pessoa madura, uma pessoa inteligente vai saber discernir, né, entre o Prabhupada Acharya, os seus significados Bhaktivedanta, a função que ele estava exercendo, e o Prabhupada, né, como ser humano, como aquele que tem compaixão profunda pelas almas que estão sofrendo no mundo. Então aqui vai o significado da Prabhupada. Aqui subentende-se que o apetite homossexual de um macho por outro surgiu nesse episódio da criação dos demônios por Brahma. Então o Prabhupada está colocando que a gênese da homossexualidade é esse ponto histórico. Em outras palavras, o apetite homossexual de um homem por outro homem é demoníaco e não se destina a nenhum ser masculino sensato no curso ordinário da vida. Então essa é a posição Prabhupada, que está tentando refletir, que está refletindo a posição dos Vedas, aqui no caso chamado Bhagavata Purana. Então o que nós entendemos por natureza demoníaca, né? Aqui Krishna Bhagavad Gita, Asatyam Apritrishtante Jagadahur Anishvaram Aparaspara Sambhutam Kimanyat Kama Haitukam. Então quando você ouve essa palavra demoníaca, né, homossexuais são demônios, são demoníacos, lembre que aqui a palavra demônio está sendo a tradução de Prabhupada para a palavra asura. Quando nós buscamos no contexto da cultura, da filosofia, dos Vedas, o que expressa, né, qual o significado imprime a palavra asura, a gente vai acabar se identificando muito mais do que a gente pensa, porque a gente pensa que na cultura cristã, né, o demônio é um ser horrendo, horrível, o mais perverso possível, né, o mais abominável possível. Na cultura védica, aquele que possui certos vícios é considerado asura, ou ateísta, ou demoníaco. Então, de acordo com a cultura védica, o conceito do demônio ele é muito mais abrangente e a gente acaba entrando nessa também. Então, eles dizem aqui, os demônios, né, as asuras, eles dizem que este mundo é irreal, sem nenhum fundamento e sem Deus no controle, que é produzido do desejo sexual e tem como causa apenas a luxúria. Então,
uma das características dos demônios é que eles são muito luxuriosos, né? Isso foi falado naquele primeiro verso 23. Então essa luxúria, esse desejo sexual desenfreado, esse desejo de você estar pela rua e ver os corpos alheios como fonte de seu prazer, fonte da sua dominação e exploração, você sai por aí e pensa, tudo isso é muito bom para o meu desfrute, é para o meu desfrute. Então isso já é característica da mentalidade demoníaca. Então aqui um posicionamento, um verso clássico sobre a questão da vida sexual e como a vida sexual, baseada na luxúria, cama, no apetite sexual corpóreo, ela é extremamente antagônica ao desejo de busca de felicidade da alma, felicidade pura, né? Pumsam striyami bhavametam tayor miturdaya gantimaho atogriha kshetra sutapta vitai janasya mohoyam ahamameti. A atração entre macho e fêmea, é isso que os Vedas conhecem como atividade sexual, né? A atração entre macho e fêmea é o princípio básico da existência material. Então essa atração sexual pelo corpo, modo da paixão, é um dos principais itens que ata a alma aos ciclos de nascimentos e mortes. Ela tem que ter um corpo, né, para fazer sexo. Com base nessa concepção errônea que amarra os corações do homem e da mulher, aqui a coisa já é muito mais sutil, né? O relacionamento homem-mulher, a paixão, o amor entre os corpos, né? E todo esse enlace, né? Toda essa periferia que gira em torno da atração sexual entre homem e mulher. A pessoa sente-se atraída por seu corpo. Eu sou esse corpo, sou bonito, sou especial. Então ela se atrai pelo seu corpo e pelo corpo dos outros, pelo seu lar, pelas suas propriedades, suas posses, filhos, parentes, tudo isso é meu, tudo isso se identifica comigo, eu sou isso, isso me pertence. Suas riquezas, dessa maneira a sua vida enche-se de ilusões. Ela se esquece de que é uma alma, né? E ela pensa em termos de eu e meu baseados no corpo. Então aqui foi falado por Rishabhadeva, canto 5, capítulo 5, verso 8, verso clássico, né? Então, teoria da causa. Nas perguntas, as pessoas perguntam, né? Por que alguém se tornou homossexual? Da onde vem a homossexualidade, né? Então, alguns podem dizer que a homossexualidade é uma doença, né? E se fosse uma doença, né, o nosso querido presidente já teria distribuído vacinas, né, para remediar, para curar essa doença. Então outros falam que a homossexualidade ela é um distúrbio psiquiátrico. Anyway, essas tentativas de explicações, elas são muito retrógradas, né, muito ultrapassadas, e além de serem ultrapassadas, elas não dão conta da verdade, né? Elas não explicam, são explicações que não explicam na verdade, né? A homossexualidade é uma coisa muito mais enraizada, muito mais íntima no ser, né? Especialmente no corpo sutil. Não se encontra como fundamento no corpo grosseiro, né? No cérebro ou no corpo grosseiro, né? Ela está muito mais enraizada, né? Ela está no corpo sutil da entidade viva, né? Mente, inteligência e ego, né? Então, olha só que interessante as teorias que eu encontrei sobre, especialmente, né, desse grande surgimento, né, da homossexualidade, especialmente em Kali Yuga. Em seu comentário ao verso do Bhagavad Gita, capítulo 1, verso 42, aqui segue o verso, né, pelas más ações daqueles que destroem a tradição familiar e acabam dando origem a crianças desejadas, Varna Sankara, né, progênie desejada, todas as espécies de projetos comunitários e atividades para o bem-estar da família entram em colapso. Então aí Vishwanath Chakravarti Thakura vai dizer, né, em seu significado a esse verso. Pelos problemas de mistura de castas, aqui se entendem castas como Varnas, tanto as regras das castas dos Varnas quanto as regras da família, Gotra, o clã, né, são destruídas.
Então isso é algo distante para nós, mas ela é uma consideração fantástica feita por Vishnu Chakravarti, né? Porque nas eras anteriores, Dwapara Yuga, Treta Yuga, Satya Yuga, a coisa é um pouco mais diferente, né? Mas especialmente onde existe a necessidade do Varna, o Varna está bem impresso, né? O sistema Varnashram, né? Treta Yuga, Dwapara Yuga e começo de Kali Yuga, né? A gente está no começo de Kali Yuga em certo sentido, né? Dependendo da sua concepção de tempo. Bom, anyway, quando se existe sistema Varnashram, significa que os Varnas e os Ashrams estão muito bem definidos, né? Em qual família que eu estou, em qual clã, qual gotra que eu pertenço, né? Então essas famílias, elas vinham de geração por geração. Elas vinham conservando a sua pureza. O que eu quero dizer quando eu falo em conservar a pureza do Varna e das famílias? Significa que essas famílias sabiam muito bem a sua tradição de milhares e milhares de anos. Sabiam de onde vinha a sua procedência de milhares e milhares de anos. Assim, quando nós temos um cachorro de raça, de pedigree, ou quando nós temos um cavalo, né, de puro sangue, o que quer dizer essa questão de pedigree ou puro sangue? Significa que você não vai cruzar um cavalo puro sangue com uma égua pangaré. Não, você vai procurar esse cavalo puro sangue e vai cruzar com uma égua puro sangue. Aí vai dar um cavalo, né? Vai surgir um ser no mesmo nível físico, né? Da mesma forma são os cachorros, né? Você preserva aquela raça, né? Você preserva o pedigree. Então, isso acontecia nas eras passadas. Mas em Kali Yuga quer dizer tudo junto e misturado. E é isso que a Vishnu Chakravarti está apontando aqui, né? Pelos problemas da mistura de castas, tanto as regras das castas quanto as regras da família são destruídas. Exatamente por isso, né? Então havia uma pureza da manutenção, né, do código genético, mas essa não era a coisa principal. A questão era manter a pureza, né? Grandes famílias iam atrair grandes filhos também. Hoje em dia não, as pessoas não sabem nem quem foi seu tataravô, da onde vem a sua família. Pessoalmente, por exemplo, hoje você pergunta, né? Quem foi seu tataravô? Da onde você vem? Alguns podem falar, meus descendentes vieram da Itália, outros vêm da África, mas se você procurar mesmo da onde vem a sua família, né, você fazer uma varredura na árvore genealógica, né, de 100, 200, 300 anos, você vai ver tanta mistura, né, índios, aborígenes, mestiços, negros, africanos, tanta gente se envolvendo, se misturando, se enroscando. E qual é a consequência disso? Essa é a grande questão. Qual é a consequência disso? Por que você tem que manter essa aristocracia, essa raça pura? Isso está parecendo coisa de de ariano. Na verdade, isso funcionava nas eras passadas. Em Kali Yuga, essa mistura de raças, né, tudo junto e misturado, que faz com que se perda a pureza, essa é a realidade da era atual. Vamos ver em que ela desboca, né? O significado de Prabhupada, muito interessante também, né? Na linguagem moderna, os Varna Sankara são os hippies, somos todos nós praticamente, né, no Ocidente. Os Varna Sankara são os hippies que não seguem nenhum preceito regulador. Esses preceitos regulam, esses preceitos reguladores não são conservadorismo, ou como é que eu poderia dizer, eles não são um tipo de castração, né? Ou moralismo exaltado. Deixa eu ver a palavra que eu estou procurando. Eles não são uma espécie de repressão. Esses princípios reguladores, eles conduzem à liberdade. Quando você alcança a liberdade, você alcança prazer máximo, felicidade. Agora, quando você está preso por um monte de vícios, por um monte de ditames, por um monte de condições da prakriti, corpo, alimentos, ar,
tudo isso, um monte de os 3 modos, né, esmagando a diva. Então, quando você está preso a isso, como você pode ser feliz? Como você pode ser livre? Então, esses princípios reguladores, eles elevam a consciência para a liberdade. Esse é o objetivo. Outra explicação é que quando a população é Varna Sankara, por gênio desejada, ninguém consegue definir em que nível alguém está situado. Será que ele é um Brahmana? Será que ele é um Vaishya? Será que ele é um Shudra? Será que isso alguma vez aconteceu na ISKCON? Gurudeva, qual que é a minha posição? Gurudeva, o que eu devo fazer? Será que eu sou um Brahmana? Será que eu sou um Shudra? Gurudeva, me ajuda. Será que vocês já viram isso alguma vez acontecer na ISKCON? Hoje, pelo menos na ISKCON Brasil, talvez não aconteça tanto, né? Mas quando eu entrei já acontecia mais, né? Perguntando pro Guru, né? O que eu devo fazer? Então, o sistema científico Varnashram divide a sociedade em 4 Varnas e 4 Ashrams. Porém, na sociedade atual, na sociedade Varna Sankara, não há essas distinções e ninguém consegue saber quem é quem. É tudo junto e misturado. É igual ao Brasil. Desde que a Índia tornou-se dependente de países estrangeiros, aqui então o significado Prabhupada ao Bhagavatam 22.16, as influências específicas de suas ordens sociais se perderam. Ou seja, havia divisão social, havia Varnashram na Índia, né? Socialmente, né? Integralmente, de maneira integral na sociedade. De acordo com as escrituras, todos são Shudras, Kalo Shudram Sambhava. Os supostos Brahmanas, Kshatras e Vaishyas esqueceram-se de suas atividades tradicionais e, devido à ausência dessas atividades, eles são chamados de Shudras. As escrituras dizem que Kalo Shudra Sambhava. Na era de Kali, todos serão Shudras. Os tradicionais costumes sociais não são seguidos nessa era, embora antigamente fossem seguidos estritamente. Então, o que eu estou querendo defender aqui, que os Vedas apontam que existia uma pureza social, uma pureza na consciência do ser humano devido a um cultivo, né, devido a todo o amparato social e religioso, o que é chamado de Dharma. Mas esse Dharma, ele se corrompe em Kali Yuga, né? A danada da vaca, ela foi assaltada por um Shudra, né, com uma espada que cortou a pata dela, né, a pata do Dharma. Então não existe Dharma. Dharma significa Varna Ashram Dharma. Então o que a gente está querendo apontar? Que especialmente essa questão da homossexualidade, do surgimento da consciência homossexual em muitos, eu ia falar em alguns determinados, mas em muitos indivíduos no dia de hoje, esse é um problema dessa deflagração da sociedade, né? Da sociedade em Kali Yuga. Alguém poderia falar, mas os Vedas estão sendo preconceituosos. Não, os Vedas estão apontando fatos históricos, né? Porque, por exemplo, alguém pode dizer que eu sou brasileiro. Qual é a posição do brasileiro nos Vedas? Imagine, alguém que está fora da sociedade Varnashram. O brasileiro não é só discriminado nos Vedas, né, como alguém que está fora da sociedade Varnashram. É alguém que, mesmo na sociedade outside, né, da sociedade Varnashram, do lado de fora, né, o brasileiro é discriminado. Diante de europeus, americanos, australianos, o brasileiro também é considerado inferior. Vai falar para um americano que você é brasileiro, você está no mesmo nível de negro. O latino está no mesmo nível de um negro para um americano de raiz. Então, eu podia me sentir muito ultrajado por ser um brasileiro, por ser isso e aquilo. Então, da mesma forma que há um apontamento para determinada camada social nos Vedas, a questão se enquadraria aqui, né? Então, não é uma questão preconceituosa, não é uma questão racista ou de discriminação, é uma constatação. Da onde isso viria? Isso viria da atividade do indivíduo de vidas passadas. Então, devido às minhas más ações, devido ao fato de eu gostar de certas coisas, eu fui nascer num país como o Brasil. Então, o fato de nascer num país como o Brasil, esse é o meu merecimento kármico. Então a pessoa tem que entender que é devido ao seu karma e às suas atividades que ele aparece sobre determinada condição psíquico, física, geográfica, etc.
Os Vedas explicam apenas isso como acontece, porque existem leis que regem o universo, especialmente essas leis chamadas de Dharma. Aqueles que ferem o Dharma também são feridos. Então é um novo fenômeno, né, que vem para ficar. Então aqui eu dialoguei um pouco com o texto do Maharaj Pushatrai. Maharaj Pushatrai, né, escreveu um texto sobre homossexualidade no ano de 2008 no Brazilian Forum. Alguns devem se lembrar, os mais novos não, e a maioria é tudo sem memória, não se lembra. Mas quando você discute um tema, você não sai falando com uma metralhadora, você tem que dialogar com o que foi colocado antes. Então aqui eu estou tentando dialogar com Prabhupada, com os Vedas. Os Vedas, Prabhupada é a minha fonte base, né, é a minha fonte primordial, mas eu também fui pesquisar outros materiais, né, um deles foi esse texto de Maharaj Pushatrai de 2008. Então o fenômeno do LGBT parece ser crescente de maneira universal, tanto em Londres, no Brasil, né, quando você vai nos lugares da boemia, né, como a Rua Augusta ou então na Praça da Liberdade, é muito expressivo, é muito explícito esse fenômeno, né, fenômeno socialmente aceito. Então o fenômeno do LGBT parece ser crescente de maneira universal e aponta para uma provável perpetuação nos dias atuais. Como Maharaj Pushatrai coloca, assim sendo, um renomado sociólogo afirmou que dentro de 3 ou 4 gerações, não pergunte para mim qual sociólogo, o texto é dele, ele não dá referência, a maioria das pessoas desse planeta serão bissexuais. Ou seja, em 4 gerações vai ser todo mundo bissexual, igual o Mick Jagger. Quanto a isso, eu pergunto, isso é normal ou abnormal? Engraçado que essa palavra abnormal é em inglês. Ok, conhecimento é luz, ignorância é escuridão. Então nós vimos como que está o contexto social, como é que os Vedas respondem por que esse fenômeno social acontece, né, fenômeno social individual, né, da pessoa. Então como é que nós podemos tornar uma sociedade mais harmônica, mais feliz, convivendo com essas diferenças, mas não de maneira demagoga, de maneira fútil, né, de maneira filosófica. Especialmente como é que as religiões podem ocupar e acolher essas pessoas desde que elas queiram, né? Poxa vida, tem colocado um monte de efeitos. Cadê os efeitos, Krishna, filha da mãe? A partir do momento que o sujeito perde seu conhecimento original de que é uma alma espiritual eterna e se identifica com o corpo material devido à ilusão e ignorância, todos os problemas sob a forma de dualidades e relatividades surgem. Quanto mais a alma tenta explorar, se assenhorear e ser feliz, tem esperança de ser feliz, né, nesse mundo, mais ela se afunda na armadilha de acreditar que é o corpo. Eu sou este corpo e o que está relacionado a ele me pertence, ou vou conquistar. Dessa atitude febril, vê-se o mundo pigmentado pelas dualidades. É assim que as pessoas veem o mundo, né? Negro, branco, homem, mulher, rico, pobre, judeu, muçulmano, hétero, homo, etc. Enxerga-se o temporário e o inexistente na superfície, esquecendo-se do eu perene que está na essência de tudo. Falta um acento agudo. Então abre a citação da Bhagavad Gita para corroborar essa minha citação, esse texto é meu. Aqueles que são videntes da verdade concluíram que não há continuidade para o inexistente. O que não existe é o corpo material. Tudo que é temporário não tem existência perene, não tem existência substancial, ou seja, não existe. E que não há interrupção para o existente. Aquilo que existe é eterno, sempre existe, que é a alma espiritual, o eu. Eles concluíram isto estudando a natureza de ambos. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 16. Então, em momentos de ânimos sensivelmente acirrados, em que por detrás das barricadas das redes sociais, as hienas solitárias se transformam em leões ferozes, ai que medo! Tudo o que você disser será utilizado violentamente contra a sua pessoa, vão atacar contra a sua pessoa.
Nessa luta de indivíduos envenenados com o ego, se cristalizam diversos grupos antagônicos na defesa do suposto interesse pessoal. Esse texto também é meu. Então, uma solução plausível e recomendável, né? Uma visão do inferno seria: se a raiz do problema se baseia numa falsa identificação de quem sou eu, a solução está em desvendar quem eu sou realmente. Quando olhamos o mundo como um fenômeno, aquilo que aparece aos sentidos, né? Sempre vamos encontrar nele tais dualidades. A questão é que quando aceitamos tais dualidades como reais, como sendo o arauto da existência, né? A existência é isso mesmo, acabou, compulsoriamente aceitamos uma posição de acordo. Dessa forma, escolhemos um dos lados que acreditamos pertencer e que nos favorece. Desse posicionamento bilateral e plural, surgem os extremismos, os fundamentalismos, os sectos e a violência com o diferente e o minoritário. Então, isso tem que ser totalmente repudiado, né? A violência, o desrespeito, a perseguição, isso tem que ser totalmente execrado e totalmente repudiado. Existe uma luta para que isso acabe, mas o problema é que sempre vão existir pessoas com influência do modo da ignorância. Não pensem, não acreditem, não caiam na ilusão de pensar que pessoas como Hitler, Mussolini, Stalin, Bolsonaro, são pessoas que existiram e que a nossa sociedade vai evoluir, vai acabar. Não, isso não vai acontecer, porque a nossa sociedade, o mundo material, a Prakriti, ela é influenciada por três elementos base, raiz na Prakriti: Rajas, Tamas e Sattva. Por isso sempre vai existir pessoas no modo da bondade, né, uma grande minoria, especialmente em Kali Yuga, mas sempre vão existir pessoas influenciadas por Rajas, pelo modo da paixão e pelo modo da ignorância. Por isso, eventos de aparecimento de pessoas como Hitler, Mussolini e Stalin sempre vai acontecer, especialmente em Kali Yuga, e talvez isso até possa se agravar mais. Por quê? Porque Kali Yuga vai se agravar mais, especialmente Rajas, então, mas vai ficar cada vez mais influenciável nas pessoas. Qual a saída? A saída é arrumar a mala, falar tchau ao mundo material e voltar para o mundo espiritual, adquirir conhecimento, se render a Krishna. Mas não pense que esses eventos de pessoas como Hitler, Mussolini, Stalin foram eventos passageiros e a gente vai superar ou está superando. Daqui a pouco pessoas como eles vão aparecer e provavelmente existe a probabilidade de aparecerem mais com o avanço de Kali Yuga. Tá, então vamos por que resolve a coisa. Heaven. Uma visão sóbria e profunda, baseada em experiência e sabedoria, especialmente sabedoria dos Vedas, tenta enxergar a totalidade, a sutura universal que une tudo, aquilo que portanto é uno, contínuo e gerador, que permeia e anima até mesmo todas as pueris diferenças, que por conhecimento vê as partes antagônicas como fragmentos desse ser, respeitando-as sem se sentir ameaçado, mas sem dedicar um profundo envolvimento com elas. O método mais eficiente científico para se entender como alma. Apesar dos dias atuais contemplarem muitas tentativas utópicas ou artificiais de se conhecer o eu, se é que estão realmente interessados, né? Quando realmente buscam, há quem consegue de maneira fácil e eficiente albergar esse Uno, o Brahman, em seu aspecto mais amplo, que é o Senhor Shri Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Então, a maneira mais fácil, mais simples, é o processo de Bhakti Yoga. Então, Krishna fala isso na Bhagavad Gita, né? É unicamente através do serviço devocional, Bhakti Yoga, que alguém pode compreender-me como sou, como a Suprema Personalidade de Deus. E quando, mediante tal devoção, ele se absorve em plena consciência de mim, ele pode entrar no reino de Deus. Tal serviço devocional é a atividade original da alma, o que a alma faz, encontrando-se na plataforma espiritual, portanto, sem nenhum tipo de impedimento material à sua execução. Então, o que eu estou querendo dizer é que qualquer um, os Vedas afirmam que qualquer pessoa, qualquer um pode praticar Bhakti, independente do que ela seja, como ela esteja, etc.
O processo de Bhakti é totalmente inclusivo. Todos podem e devem realizar serviço devocional se querem ser felizes. Se uma pessoa nasce numa família de comedores de cachorro, pária, né, alguém outside do sistema Varnashram, isto quer dizer que todas as suas atividades passadas são pecaminosas. Mas mesmo se uma pessoa assim adota o caminho do serviço devocional e começa a cantar os santos nomes do Senhor, ela está imediatamente apta para executar as cerimônias ritualísticas dos Vedas. Então está no Néctar da Devoção, página 3. Então aqui existe um verso também que corrobora isso, que qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer lugar, pode praticar serviço devocional. As raças Kirata, Runa, Andhra, Pulinda, Pulkasha, Avira, Shumba, Yavana, os membros da raça Kassa, inclusive outros viciados em atos pecaminosos, Haribo, eu também, podem purificar-se se refugiam nos devotos do Senhor, se refugiam em Acharya, se refugiam em Prabhupada. Devido a que Ele é o poder supremo. Então, quando você se refugia no Acharya, nos devotos, você se refugia em Krishna. Esse é todo o segredo da religião, se refugiar nos devotos de Krishna. A Ele eu ofereço minhas respeitosas reverências. Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 4, verso 18. Até que enfim apareceu um efeito, né? Hoje. Então, acredito que uma importante reflexão a ser feita, aqui é texto meu, é a seguinte: já que somente o serviço devocional pode ajudar definitivamente as pessoas que sofrem no mundo, e sendo seus anartas e propensões mentais resultantes de seu karma passado, coberturas incontingentes, portanto temporárias, e não pertencentes à natureza intrínseca da alma, que é situada em bondade pura, por que não vamos incluí-las ou ainda facilitá-las de praticar serviço devocional? Então, já que Bhakti é totalmente includente, qual seria a visão de Deus com relação aos homossexuais? Será que seria mais ou menos assim? Deus castigador, punidor, severo, mau? Krishna enxerga na plataforma transcendental. Abre citação do próprio Krishna. Os sábios humildes, em virtude do conhecimento verdadeiro, vêm com uma visão equânime. O Brahmana erudito e cortês, a vaca, o elefante, o cachorro e o comedor de cachorro, pária. Então Krishna vê de que maneira? Ele vê de maneira imparcial. A questão sexual, quer seja homossexual, bissexual, transexual, heterossexual, está atrelada a uma concepção dualista ligada ao corpo, quer seja homossexual, heterossexual. Isso é uma questão física. E, consequentemente, Krishna não condena nenhuma nem outra, devido a serem aspectos externos do eu. Assim, mesmo entre homossexuais, existe a possibilidade de abstenção e sublimação de seus apetites em prol de um propósito superior. Se o homossexual realmente deseja Deus, ele consegue. Mas também existe a possibilidade de existirem heterossexuais totalmente degradados. Então, a grande questão não é se é heterossexual ou homossexual, porque pode existir um homossexual devoto, realmente interessado em alcançar Deus, mas também existem heterossexuais totalmente degradados, depravados, totalmente estúpidos, né? Independente da orientação sexual, o que Krishna aponta como desfavorável para a autorização, para a religião, na Bhagavad Gita, é a inimiga pecaminosa que tudo devora neste mundo. A luxúria. Kamaesha Krodaesha Rajogunu Sambhava Sanmudbhava Mahashano Mahapapma Vridi Ema Miha Vairinam. Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 7. 37. Maitune Agara são as algemas da vida sexual. Maitune Agara. Agara que prende, né? E Maitune significa atividade sexual. Então, Maitune e Agara são as algemas da vida sexual que prendem as almas neste mundo. Assim, alguns podem sentir atração pelo sexo oposto, outros sentem atração pelo mesmo sexo e ainda outros por ambos os sexos. Outros por animais, por caixa d'água, por melancia e por aí vai. Mas a essência de qualquer destas formas de fornicação é a mesma.
a luxúria, a libido. O pecado é condenável, a atitude de desfrutar do mundo, do egoísmo, né? E não o pecador. O que é o pecador? O pecador é uma alma espiritual à parte deste mundo. Essa é a melhor visão, essa é a visão coerente, é a visão real com relação homossexual, heterossexual, e aí, qual é a essência deles? Almas espirituais, servas eternas de Deus. Desde que o indivíduo esteja disposto a frear ou mesmo controlar suas propensões físicas e psíquicas, ele esteja decidido, né, esteja determinado, isso é o mais importante, ele seja sincero em buscar a Deus, em se comportar como alma. Qual a dificuldade? Bhakti Yoga significa sadhana bhakti. Praticar Bhakti Yoga sem sadhana bhakti é uma mera alucinação. Para se praticar a vida espiritual, existe a necessidade de um ambiente sadio onde os integrantes realmente estejam dispostos a alcançar a autorização, onde possa acontecer a sadhu sangha, a associação santa, né? Ou seja, um ambiente, um grupo que está totalmente fechado para alcançar a autorização e se comporta como tal, tem métodos apropriados para tal. Tal ambiente imprescindível chamado ashram, em que se possa praticar vida espiritual, o lugar que se pratica vida espiritual, ashram, vida espiritual sadia, e todos se sintam estimulados com a pureza do local. Se as pessoas buscam Deus de maneira sincera, o local vai se tornar puro. Para isso, Srila Rupa Goswami cita em seu Bhakti-rasamrita Sindhu 1.2.10 Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidhim Vina Akantiki Hare Bhaktir Utapadaya Kalpate. Esse verso, a tradução dele, que é através do Shruti, do Smriti, dos Puranas, do Pancharatra, é através desses livros, e através das regras e regulações que estão nesses livros, nos Vedas, é que a pessoa deve praticar Bhakti Yoga. Se a pessoa não pratica Bhakti Yoga, não pratica a religião de acordo com as regras e regulações dos cânones das escrituras reveladas, ela só vai ser uma perturbação para ela e para a sociedade em geral. Só através do devido modus vivendi, sadhana, de acordo com os estritos preceitos das escrituras, suas regras e regulações, é que alguém pode praticar e avançar espiritualmente. Seguindo tal conduta, qualquer um é bem-vindo a se tornar um membro de uma sociedade espiritualista. Em caso contrário, tal pessoa se torna uma aberração e um fardo para a sociedade em questão. Em resumo, se o homossexual em questão segue os 4 princípios, canta 16 voltas, qual o problema, qual a dificuldade? E quanto à cerimônia de casamento gay, ela pode ser realizada? Oh, então nós temos um casal gay, vamos uni-los numa cerimônia, num ashram. O que os Vedas falam sobre isso? Então eu não vou responder, eu vou colocar alguns pontos para reflexão. Na verdade, eu conheço a opinião de Prabhupada, eu não vou citar nenhuma opinião direta de Prabhupada, eu vou colocar alguns pontos para você pensar, meu amigo, para você refletir. Qual que é o propósito da cerimônia de casamento? Então, a cerimônia de casamento é a cerimônia de Vivaha Yagya. Qual que é o propósito de um casamento? Qual o propósito do Vivaha Yagya como um sanskara? Qual é a função de um sanskara, o processo de purificação dentro dos Vedas, dentro da cultura védica? Guarde essas duas questões que ela vai ser muito importante para a próxima questão. Mas antes, pense nessa questão aqui. A cerimônia de casamento é indispensável para o avanço espiritual do indivíduo? Será que alguém vai desenvolver Bhakti se não for casado? Será que é indispensável que eu case para eu desenvolver Bhakti? Será que a cerimônia de casamento, Vivaha Yagya, esse sanskara faz parte prescindível de Bhakti, como cantar os santos nomes, aceitar um mestre espiritual, adorar Tulasi, adorar as deidades? Será que a cerimônia de casamento é indispensável para alguém desenvolver Bhakti, Krishna Prema Bhakti? Na vida íntima do casal, será possível realizar o processo de Garbhadana Sanskara para gerarem filhos em consciência de Krishna? Então, o casamento, de certa maneira,
ele é uma maneira religiosa de se obter gozos sentidos, onde as pessoas podem ter relação sexual. As pessoas não têm a pureza, não têm a maturidade suficiente, então existe a cerimônia de casamento para que elas possam se unir. Através da cerimônia de casamento, elas vão ter um filho, e esse filho elas vão educar em consciência de Krishna. Então tem todo um contexto geral que ampara a cerimônia de Vivaha Yagya como sanskara na cultura védica. Dentro dessa relação, dessa união, através do Vivaha Yagya, eles vão realizar mais processos de purificação para atrair seres, crianças piedosas para o mundo, né? Pessoas que vão ser membros fortes na sociedade, membros que vão ajudar a sociedade. Para isso serve a cerimônia de Garbhadhana Sanskara. Será que os membros dessa relação homoafetiva vão conseguir realizar a cerimônia de Garbhadhana Sanskara e atrair filhos, gerar filhos? Porque se não for para isso, eles vão fazer sexo e o sexo não vai gerar filhos. Essa atividade sexual que não tem a obtenção de gerar filhos, como é que Prabhupada chamava? E é isso que a gente vai abonar, é isso que a gente vai contribuir, vai espalhar para a sociedade? Outra grande questão: algum acharya prévio chegou a realizar tal cerimônia homoafetiva? Já imaginaram lá Gorakshora Das Babaji realizando um casamento gay? Já imaginaram o Bhaktisiddhanta Saraswati realizando um casamento gay? Já imaginaram Srila Prabhupada realizando um casamento gay? Um casamento homoafetivo? Religião, Dharma, religião. Qual é a deidade dentro do Jyotish, dentro da astrologia védica, que simboliza a religião? Não é Saturno? Qual a característica de Saturno? Que ele é manco, né? Então isso quer dizer o quê? Que religião é uma coisa que acontece de maneira muito lenta. A Igreja Católica foi um exemplo razoável disso, né? Que para a Igreja Católica fazer alguma mudança, isso leva anos, até séculos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que religião, ela se mantém pela tradição. Agora, se você muda a todo momento a tradição, como é que se vai manter a religião e como essa religião vai ser legada para as gerações futuras? Como é que as gerações futuras vão agir? Porque elas viram no passado que mudava, depois desmudava. Como vai haver uma passagem segura da tradição se há mudanças? Então é uma visão muito imatura querer de uma hora para outra realizar um casamento, né? O Vivaha Yagya, esse sanskara para um casal de homens ou de mulheres, né? Eu vejo um pouco insensato com essa questão da religião, do que é religião realmente. Mas, por outro lado, alguém pode pensar que isso é revolucionário, que a gente vai estar fazendo história, né, fazendo novo. No contexto material, é importante fazer mudanças porque o material é falho, né? Então, o material ele é móvel, né? A história sempre está se mudando, né? Na dinâmica do mundo material, as coisas sempre estão se renovando, tem que haver mudanças, o que está errado tem que consertar. Mas a religião, ela trabalha com preceitos estanques, né? Com preceitos muito bons. Eu não vou dizer perfeitos, porque a questão da religião, do Dharma, não é que a religião, o Dharma é imperfeito, é o homem que sucumbe, é o homem que diminui suas qualidades, né? O homem de Treta Yuga é o mesmo de Dwapara Yuga, o homem de Satya Yuga é o mesmo de Kali Yuga. Então a gente vê que houve a influência do tempo através das eras e o homem perde suas qualidades. Então a religião tem que ser adequada a esse homem. Quem faz isso? Será que qualquer Zé Mané pode ir fazendo a cerimônia de casamento gay porque acha que está revolucionando, criando história, está purificando a religião? Eu honestamente vejo essa como uma visão deficiente do que é religião, do que é Parampara, especialmente com o Parampara. Tá ok? Então o que é ciência para nós?
ciência para nós, seguidores do Gaudiya Vaishnavismo, significa o Parampara, né? Esse é o nosso método epistemológico. Ciência para nós significa Guru Parampara. Então, como é que nós podemos tornar a religião acessível? Qual é o método de espalhar a consciência de Krishna para todos? Tá, essa pergunta está relacionada com outra. Qual a necessidade de mudar um processo religioso milenar? Está ultrapassado, está velho, né? Vamos colocar alguma coisa nova, né? Vamos fazer um novo, vamos dar uma arejada aí. Ah, tá. Então, qual é a visão sobre o sexo em sociedade de acordo com Krishna? Brahmacharyan tapashaucham santosho bhuta suridam grihastasya pirital gantu sarvesham matupasanam. O pai de família deve aproximar-se de sua esposa. A gente vê pai geralmente é homem, né? Ele deve aproximar-se de sua esposa. Esposa geralmente é um elemento feminino, é uma mulher. Para se ocupar na prática sexual só no momento prescrito e com o propósito de gerar filhos. Quem está falando esse verso aqui é Krishna na primeira pessoa, 11º canto do Bhagavatam, Uddhava Gita. Do contrário, o pai de família deve praticar celibato, austeridade e limpeza da mente e do corpo, satisfação em sua posição natural e amizade para com todas as entidades vivas. Entendem? Esse é o que Krishna vê como casamento. Será que Krishna está meio ultrapassado, especialmente com relação a Kali Yuga? Então, aqui é o que Krishna coloca, né, como casamento, coloca como visão ideal, né, de como deve ser feito. Entretanto, todos os seres vivos, a despeito de suas divisões sociais ou profissões, devem me adorar. Então esse é o ponto, né? Esse é o ponto que purifica. Talvez esse preceito que Krishna está colocando não seja acessível para todos, especialmente em Kali Yuga. Mas aqui ele termina concluindo, né, com um aspecto geral e acessível a todos, né? A despeito de suas divisões sociais ou profissionais, todos devem me adorar. E qual é a melhor maneira de adorar Krishna nos dias de hoje em Kali Yuga? Harinama, Harinama, Harinama eva kivalo, kalo nastiva, 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 gatinataha. Então o processo de Harinama Sankirtana, unidos, juntos, cantarmos os nomes de Krishna, glorificarmos a Krishna, esse é o processo mais fácil e mais ideal. É o processo que consegue equalizar aquela chiadeira, aquele distúrbio que existe na plataforma social, individual. Isso é equalizado pelo processo de Harinama Sankirtana Yagya. Tinha mais um ponto que eu queria pegar. Acabei me esquecendo, desculpem. Bom, mas isso é o que Krishna vê, né, como vida familiar, como vida de casado, né? Esse é o ideal. Tá, então aqui vem aquela pergunta que eu estava querendo colocar para vocês. Qual seria então o método ideal para se espalhar a consciência de Krishna? Lembre-se que eu fiz um vídeo há cerca de uns 2 anos atrás sobre Krishna West. A preocupação do Krishna West é muito válida, né? A mesma preocupação de Prabhupada é a preocupação de todos os membros da ISKCON, né? Como espalhar a consciência de Krishna. Então aqui eu trouxe a visão de Srila Jayapataka Maharaj sobre esse método de espalhar a consciência de Krishna, né? Então ele fala sobre a força doadora por trás da ISKCON, né? Prabhupada realmente queria que nós fôssemos dedicados a conduzir sua missão. Podemos nos inspirar nele como ele cumpriu a missão de seu mestre espiritual. Para nós, conduzir nossa missão, a missão de Prabhupada, é conduzir a missão de nosso fundador Acharya. E sabemos que para todas as gerações subsequentes de devotos, alguns dos mestres de Prabhupada são membros de nosso GBC. Nós, os membros atuais do GBC, né, os gurus, nós já somos uma espécie em extinção. Os discípulos de Prabhupada estão morrendo. Todos os discípulos diretos de Prabhupada entrarão em extinção. Então, precisamos
criar essa cultura, nossa cultura corporativa espiritual. Uma empresa, né? Com marcas estanques muito bem delimitadas. Nós nos dedicamos a cumprir as ordens de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que é a cultura espiritual que estamos implementando. Ou seja, somos Prabhupada Nugas. Se todos mantêm isso, já que sabemos que a cultura de Prabhupada também era para satisfazer os desejos dos acharyas anteriores, essa é uma das grandes facetas do movimento de Prabhupada, né? Prabhupada era extremamente fiel às ordens do mestre espiritual. Então estamos completamente ligados ao Guru Parampara. Essa é a nossa ciência, essa é a nossa força, o Parampara que vem de Krishna, a força de Krishna. Isso significa que obtemos todo o poder e toda a energia que vem de Krishna através do Guru Parampara para todos nós. E isso é isso que fortalece a ISKCON, nossa conexão com a consciência de Krishna, com o Guru Parampara, com Krishna. Prabhupada disse reiteradamente que a consciência de Krishna não pode ser difundida simplesmente por algum ajuste material. Isso tem que ser feito por um empoderamento. Então alguém pode pensar que às vezes um devoto é muito arrogante, muito orgulhoso por ser um devoto, né? O devoto de verdade, ele sabe que ele é completamente inútil, completamente desqualificado, completamente idiota. Mas pelo fato de ele estar se ocupando sinceramente em serviço devocional, cumprindo as ordens do mestre espiritual, Krishna o qualifica, Krishna o empodera para fazer coisas grandes. O devoto sabe que ele é um tolo, mas ele se orgulha do Guru, se orgulha do Bhagavatam, da Bhagavad Gita. Ele não se acha melhor que os membros da sociedade, ele sabe que ele é igual, que é uma alma espiritual, mas que ele pode ajudar essas pessoas simplesmente se ele estiver ocupado ao serviço do Guru, que está dentro do Guru Parampara. Então Krishna o empodera. Então essa é toda a ciência da consciência de Krishna, e essa é a sugestão do Srila Japataka Swami de espalhar a consciência de Krishna. E aí quando você vê festivais como na Polônia, no leste europeu, na Rússia, né, quando você vê a consciência de Krishna em templos como aqui no Sorro, a potência que tem o templo de Sorro, né, tem 3 aulas de Bhagavad Gita por dia, os programas, brahmacharis, distribuição de livros, exatamente como era no Brasil na década de 80, na década de 90, eu acredito que mais maduro, né? Os devotos estão mais maduros, aqui são mais maduros, mas o mesmo ímpeto, a mesma garra, a mesma consciência de Krishna que eu encontrei quando eu entrei no começo do movimento, se encontra em templos como Sorro, na Índia e em outros lugares. Mas tem gente que acha que é melhor mudar, né, para a gente tentar fazer diferente. Uma forma plausível, a forma que eu acredito, não é porque o meu mestre espiritual está falando, essa forma eu acredito que seja a maneira de espalhar a consciência de Krishna. Então essa foi uma aula de Srila Charapada no dia do desaparecimento de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, dia 11 de fevereiro de 2004, em Sridham, Mayapur. Srila Prabhupada, Se Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Então aqui termina a nossa videoaula sobre a questão da homossexualidade e a consciência de Krishna. Espero que ela tenha ajudado a trazer um pouco de luz dos acharyas de Srila Prabhupada, do Bhagavatam sobre essa questão. Eu não vejo como uma questão tão difícil de se resolver, na verdade é uma questão já resolvida, adequada, né, no indivíduo de cada um. Muitos membros da ISKCON são homossexuais e fazem um grande serviço, né? Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se inscrevam no canal, deem um like para que a gente possa distribuir esse conhecimento de Prabhupada. Tenham um bom dia, uma boa noite ou uma boa tarde. Hare Krishna e tchau!